hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que vai fazer você, então, pensar, né, se estamos vivendo dias de crise ou dias de milagres, ok? Então, o tema dessa palavra é, na verdade, uma pergunta. Dias de crise ou dias de milagres? Dias de crise ou dias de milagres? Qual é a sua resposta? Você está enxergando esse tempo, esse momento, como um tempo de crise ou como um tempo de milagre? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Se você não a tem com você, você pode acompanhar o texto bíblico aí na nossa transmissão. Mateus, capítulo 14, do verso 13 até o verso 21. Um texto muito conhecido de todos, que fala do momento em que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. Eu creio que Deus tem alimento para o seu coração e para a sua alma nessa noite. Eu creio que Deus vai alimentar você nessa noite. A palavra de Deus diz assim: ouvindo que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos orar mais uma vez? Então, coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa noite, obrigado pela sua presença. Nós adoramos ao Senhor, nós entoamos canções ao Senhor nessa noite, nós glorificamos o teu nome e agora queremos ouvir a tua palavra, pedimos para que o Senhor fale conosco, que o nosso coração seja uma boa terra, que cada pessoa que está ouvindo, vendo essa palavra agora, que o Senhor, ó Deus, a visite onde ela estiver, em nome de Jesus, e que essa palavra ela alcance o lugar mais profundo desse coração e dessa alma, e que o nome do Senhor seja glorificado e adorado. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Seria tão bom se todos os milagres ocorressem, não é verdade, num ambiente tranquilo, seguro e saudável, não é mesmo? Seria tão bom se todos os milagres que nós buscamos nascessem num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, num ambiente de paz, num ambiente de segurança. Mas a bem da verdade é que a gente sabe que não funciona assim. Não é dessa forma. Geralmente, os milagres, eles nascem em meio a um cenário de crise. Geralmente, o milagre, ele nasce num ambiente de escassez, num ambiente de falta, num ambiente de tribulações, num ambiente de tempestade. Geralmente, o milagre ele é gerado num ambiente de profunda angústia, muitas vezes. Mas eu quero convidar você nessa noite a perceber que toda crise, apesar de ser um momento de mudança,
apesar de ser um momento de risco, de ameaça, ela pode também inaugurar um tempo oportuno de grandes milagres. Você crê nisso? Então eu quero convidar você a olhar o ambiente de crise e perceber o ambiente de milagre que está nascendo. Convidar você a olhar para esse ambiente de escassez e perceber o ambiente de provisão, o ambiente de cura, o ambiente abençoador que já está nascendo, que já está sendo gerado. A bem da verdade é que muitos, hoje em dia, estão pensando em como sobreviver às crises. Talvez esse seja você, talvez você está aqui me vendo agora, me ouvindo, talvez você está pensando como eu vou sobreviver a esse ambiente de crise, como será depois, como eu vou sobreviver a esse ambiente de escassez, não é verdade? Talvez você esteja pensando isso. Mas hoje eu quero convidar você a pensar não mais em sobreviver a um ambiente de crise simplesmente, mas eu quero convidar você a pensar como perceber o milagre no ambiente da sua crise. Entendeu? Percebeu isso? Então nós vamos ser transportados, eu quero convidar você a fazer esse movimento comigo hoje, do seu ambiente de crise para o seu ambiente de milagre. Ambiente de crise para o ambiente de milagre. Amém? Deus tem um ambiente de milagre para o seu ambiente de crise. Você crê e recebe isso? Deus tem um ambiente de milagre para o seu ambiente de crise. Você pode repetir isso aí no chat, você pode dizer isso para você mesmo. Deus tem um ambiente de milagre para o meu ambiente de crise hoje. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu estou dizendo. Não é algo que vai nascer, não é algo depois, não é algo para o amanhã, é algo que já está nascendo. Eu profetizo hoje sobre a sua vida que o seu ambiente de milagre já está nascendo, já está sendo gerado. Não é depois que a crise passar. O milagre ele nasce enquanto a crise ainda está atuando na nossa vida. O milagre ele nasce enquanto a crise ainda é real na nossa vida. Então, se há um ambiente de crise impactando você, impactando a sua história, há também um ambiente de milagre batendo a sua porta. Há também um ambiente de milagre nascendo na sua história agora. Nesse momento. Aleluia! Glória a Deus! Jesus estava diante de um ambiente real de crise. Você percebe aqui? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Por baixo aí nós tínhamos pelo menos cerca de 20 mil pessoas aqui. Você tem a Bíblia falando de 5 mil homens. Por uma questão cultural, naquela época, só os homens eram contados. Então você tem 5 mil homens, você conta aí as mulheres, vai para 10 mil. Você faz uma conta por baixo aí de 2 filhos por família, e bem por baixo, porque a época era uma época propícia para fazer filho, né? Não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha celular, não tinha, ainda mais em épocas de pandemias, que certamente teve algumas naquela época que eles tinham que ficar em casa. Imagina só o negócio. Então você pode contar aí por baixo 20 mil pessoas. Por baixo 20 mil pessoas. Né? O que vai ter de gente quebrando o seu planejamento familiar depois dessa pandemia, meus irmãos, não está escrito. Mas vamos continuar aqui em nome de Jesus. Fique ligado, né? Deus tem um milagre para a sua vida. Quem sabe o milagre é esse, né? Então aproveita, meu irmão, minha irmã. Aproveita esse tempo de pandemia aí, aproveita esse tempo aí que Deus está gerando essa oportunidade para você. Mas só um milagre para alimentar aquela multidão. Só um milagre para alimentar 20 mil pessoas ou mais com 5 pães e 2 peixes. E aí, o que me chama muita atenção é que o resultado foi extraordinário. O resultado foi extraordinário, porque 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 20 mil pessoas.
5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, alimentam e alimentaram e alimentam mais de 20.000 pessoas. Ou seja, o milagre foi muito maior do que o esperado. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque os céus não estão em crise. Nós podemos estar vivendo uma crise econômica, uma crise política, uma crise na saúde, uma crise em diversas áreas da vida e da sociedade, mas os céus jamais estão em crise. Não é porque há crise no mundo que os céus estão fechados, os céus estão paralisados. Não, enquanto há uma crise nascendo no mundo, há também milagres sendo gerados na sua vida, na sua história e na história da sua família. Sabe o que eu quero convidar você nessa noite? A perceber esses milagres, a olhar para eles, a perceber, meus irmãos, o que nós já estamos em crise, isso a gente já sabe, a gente já percebeu isso, todo mundo já percebeu. Eu quero convidar você hoje a perceber os milagres. Eu quero convidar você hoje a perceber o que o céu está gerando. Eu quero convidar você hoje a perceber o ambiente à sua volta como sendo um ambiente de milagre que já está nascendo. Não é que vai nascer, não é depois, é agora. Amém? É agora. Aleluia. E como fazemos isso? Inspirados nesse texto. Esse texto é muito rico. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que eu considero elementares para esse tempo. Como perceber os milagres dos céus em tempos, em ambientes de crise. Para perceber esses milagres, você vai precisar crer que, primeiro, há um propósito para além da sua condição atual. A primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto aqui é que há um propósito para além da minha condição atual. Você pode repetir isso comigo? Há um propósito para além desse tempo, para além da minha condição atual. Olha o que o texto nos diz nos versos 13 e 14. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco e, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Olha como é que o versículo termina, o versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido. Para mim, essa expressão é chave desse texto. Para mim, essa expressão é chave, porque ela está nos chamando a atenção para o que havia acontecido. E se você ler o verso 12 do capítulo 14, você vai perceber o seguinte, o texto diz o seguinte: os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram, e depois foram contar isso a Jesus. O que está acontecendo aqui? Jesus recebe a notícia da morte do seu amigo, do seu irmão João Batista, daquele que o tinha batizado, uma referência para ele. Ao receber a morte, uma morte trágica, porque João Batista foi decapitado, ali dentro da governância de Herodes. E ao receber aquela notícia pelos discípulos de João, a Bíblia fala que Jesus se retira no barco. Jesus se retira. Jesus vai para um lugar deserto. Olha o ambiente de crise instalado aí. Ele vai para um ambiente solitário, sozinho. Ele tem ali, dentre tantos outros momentos que Jesus separa, um momento de solitude. Você já enfrentou algo parecido? Você já perdeu alguém que você ama? Alguém que você zela muito e, quem sabe, tem assim como alto preço no seu coração? Certamente, se você já perdeu alguém que você ama, você sabe a dor que Jesus estava sentindo naquele momento. O tamanho da crise que Jesus estava sentindo naquele momento. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que quando Jesus deixa então esse momento de solitude, ele sai do barco e ele vê aquela multidão. E a Bíblia diz que ele tem compaixão daquela multidão e ele cura os doentes.
É interessante que o Evangelho de Marcos vai nos dizer que Jesus olha aquela multidão e ele sente aquela multidão como ovelhas sem pastor. Mas eu quero chamar a sua atenção que ele cura os doentes. O que é isso, meus irmãos? Jesus foi da dor da perda para o ministério da cura. Jesus foi da dor da perda, da crise da perda, para o ministério da cura. É possível que você nesse momento esteja vivendo uma condição como a de Jesus, de perda, ou a perda de alguém, ou quem sabe uma condição de perda financeira, ou quem sabe uma condição de enfermidade, ou quem sabe uma condição de solidão. Quem sabe você está se sentindo sozinho nesses dias. Quem sabe você está vivendo uma crise interior com você mesmo. Mas a palavra que eu tenho para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que através dos nossos maiores desafios, Deus está nos tornando grandes por dentro. Deus não desperdiça as nossas dores. Deus não desperdiça os nossos fracassos. Deus não desperdiça as nossas crises. Há um propósito para além da dor. Há um propósito para além da crise. Há um propósito para além do não, para além do fracasso, para além da solidão. Há um propósito para além da decepção. David Gibbons diz o seguinte, um grande autor, grande pastor americano, ele diz que a dor é uma das chaves para o nosso destino. A dor é uma das chaves para o nosso destino. O que eu quero dizer com isso? É que a dor também pode destravar ministérios, destinos na sua vida. A Bíblia fala que Jesus, ao sair do seu luto, da sua solitude, ele cura os doentes. Meu irmão, minha irmã, não permita que a sua crise de hoje roube o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, não deixe que a sua condição atual confine você na murmuração, na insatisfação. Não permita que você, por conta da crise, sucumba murmurando, reclamando de tudo. Nós estamos mais sensíveis nesse tempo, é verdade. Emocionalmente, nos relacionamentos, a gente está muito sensível. A gente está vivendo momentos muito difíceis. Há já pesquisas que dizem do alto índice de crises nos casamentos por conta da quarentena. Ficar junto. Nós casamos para ficar junto, mas ficar junto o tempo todo também não é muito legal. Porque o casamento é uma aliança que leva também às particularidades. Por isso que está tendo muita crise em casamento nos dias de hoje. Muita mulher sendo maltratada, já tem pesquisas sobre isso também. O aumento do número de abusos, o aumento do número de maus tratos. Famílias inteiras sofrendo por conta disso. Mas não permita que essa condição atual, você seja levado por ela, e com isso você acabe sendo conduzido pela murmuração. A sua condição atual é temporal, mas o propósito de Deus é eterno. A condição muda, a condição passa, mas o propósito permanece, o propósito prevalece. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entenda uma coisa, Deus está conduzindo a sua vida para que você seja um instrumento de bênção e cura na vida de outras pessoas, sim. Você entendeu o que eu disse? Deus está conduzindo a sua vida para que você seja um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Deus está conduzindo a sua história hoje, através das crises que talvez você esteja vivendo hoje, para que você seja um instrumento de cura e de milagre na vida de outros. Então há um propósito para além da sua condição atual. Há algo maior que Deus quer fazer. Há algo mais extraordinário que Deus quer fazer. Do luto para a cura, do luto para o ministério, da dor para a libertação de muitas pessoas. Da mesma forma que Deus usou Jesus, Deus quer usar você. Da mesma forma que Deus
atuou através do seu filho, Deus quer também atuar através da sua vida. Você, filho, filha amado de Deus, creia que a sua dor dará então lugar ao seu ministério nesses dias. Há coisas nascendo aí, perceba. Há ministérios nascendo, perceba. Há palavras de Deus florescendo, perceba. Há coisas que Deus quer gerar e está gerando na sua vida, nessa condição atual, perceba. Perceba o que Deus está fazendo, perceba o que Deus quer fazer, meu irmão, minha irmã, através da sua vida nesses dias. Nós estamos pregando aos domingos sobre vida relevante. Estamos pregando todos os domingos, começamos recentemente, há 2 domingos atrás, pregando sobre isso, vida relevante. Ou seja, não é porque estamos vivendo em ambientes de crise que a relevância da nossa vida se perdeu. Não, a relevância da nossa vida continua, porque Deus quer continuar usando a sua vida como um instrumento poderoso nas mãos dEle. Deus já havia liberado para Abraão, em Gênesis 12, uma palavra que ela alcança a sua vida também. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus falando para Abraão, no verso 3, a parte B, diz: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meu irmão, minha irmã, eu profetizo em nome de Jesus, por meio da sua vida, outras pessoas serão abençoadas. Nesse tempo, nessa condição atual, porque há um propósito que vai além da condição que você está. Seja ela qual for. O milagre não espera a condição para nascer. O milagre nasce no meio da crise e arrebenta com a crise. O milagre nasce no meio da tribulação. O milagre nasce no meio dos dias difíceis. Então, em nome de Jesus, no meio dessa condição que você vive, perceba o propósito. Perceba o propósito. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus nesse texto é que o sobrenatural é real em qualquer circunstância. O sobrenatural é real em qualquer circunstância. Versos 15 e 16. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos deram essa brilhante ideia para Jesus e Jesus respondeu: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Percebe uma discrepância aí entre o plano dos discípulos e o plano de Jesus? Segundo os discípulos, o plano era o seguinte: mestre, manda embora a multidão. Não tem pão, não tem comida, não tem alimento para eles. O plano de Jesus era: dê-lhes vocês algo para comer. Por que essa diferença? Simples. Jesus viu algo que os discípulos não estavam vendo. Jesus viu algo que não estava claro para os discípulos ainda, naquele momento. O momento era crítico, o momento era difícil, de escassez, 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 20 mil pessoas. O que os discípulos viram? Os discípulos viram a falta, a escassez. Os discípulos olharam para aquela situação e disseram: é impossível. Jesus viu o sobrenatural. Jesus via o milagre. Mas é isso que acontece quando o impossível entra em contato com Jesus, o sobrenatural acontece. Quando o impossível entra em contato com a nossa vida, que é de Jesus, conte sempre com o sobrenatural. O sobrenatural é real. O convencional é o que você já possui. O pior, talvez você já esteja vivendo, mas o que Jesus tem para você, meu irmão, minha irmã, é o sobrenatural, é o milagre. Então, entre o pior e o melhor, entre a escassez e o milagre, espere o milagre, mesmo nesses dias. Porque, volto a dizer, nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 20 mil pessoas. Amém? Você crê nisso? Jesus esperava pelo sobrenatural. Jesus viu as multidões sendo alimentadas. As circunstâncias até podem nos limitar, mas elas não podem limitar o poder de Deus.
Podemos até estar limitados nesse tempo, mas o poder de Deus não está limitado. Deixa eu me aproximar aqui e deixa eu olhar para você. Ei, o poder de Deus não está em quarentena. O poder de Deus não está em isolamento. O poder de Deus não está guardado numa casinha, numa caixinha, não podendo se mover, não podendo se movimentar entre as pessoas e nas pessoas. Paulo fala em Efésios que o poder de Deus atua em nós e através de nós. Então, em nome de Jesus, o poder de Deus está se movimentando na sua vida ainda nesses dias. O sobrenatural é real, meu irmão, minha irmã. Não é história da carochinha, não é história de quadrinhos. O poder de Deus é real. O sobrenatural é real na nossa vida e pode ser real na sua vida. Aleluia! O povo aqui pode dar aleluia, glória a Deus. Não me deixa sozinho aqui não. Aleluia! O sobrenatural é real, é o poder dele. Hebreus 13, 8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As coisas mudaram, o mundo mudou, mas o poder de Deus não mudou. O mesmo poder que atuava através da vida de Jesus há mais de 2000 anos atrás, ele continua atuando, ele continua fluindo. Então, em nome de Jesus, receba nessa hora, nesse momento, onde você estiver, o toque do sobrenatural na sua vida, nas suas enfermidades, no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Em nome de Jesus, nos seus negócios, receba o toque do sobrenatural agora onde você está. Deus está no governo e o sobrenatural é real. Os discípulos disseram: Jesus, não dá. E Jesus disse: dá sim, porque eu estou vendo a multidão sendo alimentada. Meu irmão, minha irmã, a sua oração nesse tempo é: Senhor, que eu veja o que o Senhor está vendo. Eu tenho acordado todas as manhãs e a oração que eu tenho feito é essa: Senhor, que nesse dia eu veja o que o Senhor está vendo. Eu não quero ver com os meus olhos, eu não quero ver com a minha carne, eu quero ver o que o Senhor está vendo. Deus está convidando você nesses dias para um contato com o sobrenatural. Porque o natural você já sabe, o contato com a crise você já está tendo, mas Deus está convidando você para um contato com o sobrenatural. Aleluia. Amém? Você recebe? Terceiro lugar, a gratidão precede o milagre. Para que você então perceba os milagres em ambientes de crise. Entenda uma coisa: a gratidão, ela precede o milagre. A Bíblia fala que Jesus, no verso 17, verso 18, eles lhe disseram, os discípulos: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, verso 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças. Deu graças. Jesus não trabalhava com pressa, irmãos. Aliás, só se apressa quem está atrasado. Deus não tem pressa. Jesus não tem pressa de nada. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor do tempo. Nós estamos desesperados para que esse tempo acabe, sim ou não? Você está como eu, subindo pelas paredes? Você está como eu? Lá em casa, o nosso filho, ele gosta muito de um desenho animado, que o pessoal conhece aí como a Peppa. E eu acho que eu nunca assisti tanta Peppa na minha vida como nesses dias. De manhã, de tarde e de noite a gente vê Peppa, porque ele é o dono da televisão. Irmãos, acredite se quiser, eu estou vendo Peppa na parede, eu estou vendo Peppa no espelho, eu estou vendo Peppa nos meus sonhos, eu acordo com ela, eu durmo com ela, eu abro um livro para ler, eu vejo a imagem da Peppa no livro. Está difícil. Esse tempo para mim está complicado, eu estou orando para que Deus encurte esse tempo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem pressa nenhuma, porque Ele é Senhor do tempo. Então, para que você viva o milagre desse tempo, agradeça. E aí eu comecei a mudar a minha oração. Eu já estou agradecendo pela Peppa. Eu já estou agradecendo por tudo que eu estou vivendo nesse tempo. Por todas as coisas que nós estamos, e todas as oportunidades que nós estamos vivendo nesse tempo.
Eu estava conversando com a minha esposa nesses dias, e eu falava para ela assim: Lu, que tempo que Deus está nos dando com o nosso filho. Irmãos, nós temos tido a oportunidade de ver o crescimento dele dia a dia, o desenvolvimento dele dia a dia. E aí, então, olhando para esse texto, Deus falou comigo, Deus disse assim: agradeça, meu filho e minha filha, agradeça, agradeça, porque a gratidão, ela vai sustentar você nesse tempo. É interessante a lição de Jesus, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, antes de multiplicar, ele dá graça. A multiplicação começa com o que você já tem. Mesmo em ambiente de crise, meu irmão, minha irmã, seja grato. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todas as circunstâncias. Isso significa que a gratidão precisa ser praticada mesmo nesse tempo. Então eu quero convidar você a pensar agora, nesse momento, quais são as bênçãos, as coisas que você pode agradecer nesse tempo. Quem sabe você pode colocar aí no chat, nesse momento, você dá graças pelo quê? Pelo que você dá graças? Pelo que você é grato nesse tempo? Coloca aí no chat, interaja aí e perceba que o ambiente de milagre, ele é muito mais comum do que você imagina nesse período. O ambiente de milagre, ele está diante de você muito antes do que você imaginava. Quarto e último, para perceber milagres em ambientes de crise, entenda, nada falta para aqueles que abençoam. O quarto princípio que eu quero liberar para você nessa noite é: nada falta para aqueles que abençoam. Olha o que Jesus faz. Verso 19. Tomando os pães, os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida, deu aos discípulos, e os discípulos então distribuíram à multidão. E estes, a multidão. Percebe o que Jesus fez? Jesus partiu os pães, depois de ter agradecido, partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. É como se Jesus estivesse falando assim para os discípulos: vocês não acreditaram, né? Agora, vocês vão ser instrumentos de bênção para essa multidão. Vocês queriam despedir a multidão, não é isso? Vocês queriam que eu mandasse embora aquela multidão, não é isso? Agora vocês vão ver como 5 pães e 2 peixes alimentam 20.000 pessoas. Então, distribua. O milagre não aconteceu nas mãos do mestre. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. E ele acontece no ato da entrega. Ou seja, não multiplicou primeiro para depois a multidão ser alimentada. Não. O que Jesus fez primeiro foi agradecer. Ele agradeceu pelo que tinha, que é o que nós estamos fazendo agora. E a partir da entrega, os pães foram se multiplicando. Extraordinário. O que for consagrado, meu irmão, minha irmã, a Deus em primeiro, em adoração, em gratidão, tenha certeza que Ele vai multiplicar depois. O que você consagrar a Deus em primeiro lugar, tenha certeza que Ele multiplicará depois. O que você retém, definha, morre, murcha, perde. O Salmo 23, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não é que você vai receber, você já recebeu, meu irmão, minha irmã. Você já está recebendo. Efésios, Paulo vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, nada falta para aqueles que abençoam. Sabe o que Deus está chamando você nesses dias? Para ser um abençoador. E é impressionante como nós temos visto pessoas abençoarem outras nesse tempo. É impressionante como Deus tem levantado outras pessoas, seja da igreja ou fora dela, para suprir necessidades de outras pessoas nesse tempo. Mas Deus quer usar você também. Ei, Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Talvez você está pensando só naquilo que está faltando para você.
Deus colocou você na frente desse computador, nessa transmissão agora, quem sabe no seu televisor, para você ouvir o seguinte: ei, você é um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E não vai faltar para você que abençoa. Entenda isso, não falta, nada falta para aqueles que abençoam. 5 pães e 2 peixes pode ser pouco aos teus olhos, mas aos olhos de Jesus alimentam mais de 20.000. Não vai faltar pão e peixe para você, do pão e do peixe que você tira para abençoar alguém, para abençoar o reino, para contribuir com a expansão do reino. Não falta nada para aqueles que abençoam. O maior milagre que você pode ver sendo gerado na sua vida é quando você libera milagres ou se coloca como instrumentos de milagres na vida de outras pessoas. Eu poderia citar aqui várias histórias na Bíblia que comprovam isso, mas o tempo não nos permite. Mas entenda uma coisa, Deus está chamando você nesse tempo para abençoar outras pessoas. Não perca de vista a visão de Jesus para esse tempo. Não perca de vista a visão de Jesus do seu chamado para esse tempo. Você é chamado a repartir o que tem recebido. Você é chamado a abençoar outras pessoas. Amém? Quero orar com você. Quero orar por você nessa hora. Quero convidar aqui a banda para já se aproximar. E eu quero orar pela sua vida. E olha o que diz o verso de número 20. A Bíblia fala que todos eles comeram e recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Os 12 discípulos que duvidaram saíram, cada um com um cesto de pães e de peixes. Você e eu, nós somos filhos de um Deus misericordioso. Você e eu, nós somos filhos de um Deus de grande misericórdia. Meu irmão, minha irmã, Jesus está convidando você nessa noite, nesse tempo, para perceber os milagres dos céus na sua crise, no seu ambiente de crise. Por isso eu quero convidar você a orar. Por isso eu quero convidar você a avaliar a sua vida. O que você tem olhado nesses dias? O que você tem visto nesses dias? Sim, está difícil. Não estou querendo menosprezar os dias de hoje, não. Está difícil. Mas a Bíblia diz que no mundo a gente teria aflições. Meu irmão, minha irmã, nós não vivemos em parque de diversões. Nós oramos para que o céu venha à terra, mas a gente não está no céu ainda. Então, os sofrimentos, eles são comuns a qualquer ser humano. O que nós estamos vivendo é muito difícil, mas não é maior do que os milagres que estão sendo gerados nesse tempo. Não é maior que os milagres que Deus quer fazer florescer na sua vida nesse tempo. Não é em outro tempo, é nesse tempo, para a glória dEle. Para a glória dEle, para a honra dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Então eu quero convidar você nessa noite a perceber os milagres. Nos mínimos detalhes, perceba os milagres. Vamos ter um tempo de oração. Vamos orar. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. E nós vamos orar. Vamos orar. A oração, ela gera caminhos novos na terra. A oração, ela tem o poder de florescer caminhos novos, ideias novas. Meu irmão, minha irmã, há um propósito para além da sua condição. O sobrenatural é real, milagres são reais. Se você puder ir na sua casa, levante a sua voz em adoração, agradeça ao Senhor, comece a agradecer, agradeça pela sua família, agradeça pelo seu cônjuge, agradeça pelos seus filhos, agradeça, faça isso em voz audível, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelo alimento diário, agradeça por tudo aquilo que você tem vivido, agradeça porque Deus é presente com você em todas as tribulações, em todas as circunstâncias. Agradeça porque você
foi chamado e levantado nesse tempo para repartir o que você tem. Então você é um abençoado para abençoar. Você foi levantado nesse tempo para ser um abençoador. Agradeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque há um propósito para além do que estamos vivendo nos dias de hoje. Há um milagre para além da nossa condição atual. Há uma provisão para além do que estamos vivendo. Há uma cura para além do que estamos vivendo. Há respostas para além do que estamos vivendo. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Nós estamos nos tornando grandes por dentro. E quanto mais enfrentamos desafios, mais as nossas raízes se aprofundam. E raízes profundas sustentam os grandes árvores. Grandes alicerces existem para grandes edificações. Então, Deus, nós cremos que nós estamos alicerçados no Senhor. Nós cremos que o Senhor tem gerado raízes profundas em nós para um tempo extraordinário de crescimento, para um tempo extraordinário de milagres, para um tempo extraordinário de abundância. Senhor, nós cremos que nas tuas mãos 5 pães e 2 peixes alimentam multidões. Nós cremos que não vai faltar. Os 5 pães e 2 peixes serão multiplicados, multiplicados, multiplicados. Não vai faltar. Ah, Senhor, nessa noite nós queremos perceber os milagres. Nós não queremos sucumbir com a murmuração, com a insatisfação. Nós não queremos nos entregar a uma visão limitada. Nós não queremos e não podemos nos entregar às reclamações. Nós queremos ver o que o Senhor está vendo. Senhor, nos dá a visão do alto nesses dias. Nós queremos ver o que o Senhor está vendo. Nós queremos ver o que o Senhor já viu. Ah, Senhor, nós queremos ter clareza, porque nós sabemos que o sobrenatural é real e Ele está agindo, Ele está atuando. Pai, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, nessa pessoa, nessa família, nessa casa que está diante dessa transmissão nessa noite. Em nome de Jesus, toca essa vida, toca essa casa, toca esse lar, toca esse coração, em nome de Jesus. E que o Teu sobrenatural alcance agora, Senhor, essa vida. Eu quero fazer mais uma oração ainda, em nome de Jesus. A Bíblia fala em João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Meu irmão, minha irmã, tudo começa em Jesus. Tudo começa em Jesus. Por isso que você está aqui nessa noite. Ou seja, noite, manhã, tarde, eu não sei em que momento você vai estar assistindo talvez essa transmissão. Mas os que estão aqui agora, nesse momento, por isso que você está aqui, entende? Porque Jesus ama você e porque Ele quer ser o seu alimento, Ele quer ser a sua provisão. Por isso eu quero orar por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você que ainda não consegue descansar no Senhor, porque ainda não é plenamente dele. E eu quero convidar você, e nós estamos terminando essa transmissão, a entregar a sua vida a Jesus. Vamos fazer isso. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, quero convidar você a fazer essa oração comigo. Então aí onde você está, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E nessa noite eu desejo e preciso de uma aliança com o Senhor. Eu quero deixar de lado a murmuração, a insatisfação, uma vida de escassez, porque eu quero viver a abundância que o Senhor tem para mim. Recebe a minha vida nessa noite, Senhor. Essa é a minha oração. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Na sua tela tem
um QR Code que você pode, ali através da sua câmera, do seu celular, acessar e preencher uma ficha de decisão, e ela será encaminhada para um ministério que fará contato com você, porque nós queremos também ser igreja para você nesse tempo. Ministrar a bênção e a graça de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus possa continuar ministrando essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Minha gratidão aqui a todos que participaram dessa transmissão, a banda que esteve conosco, o pessoal da técnica e todos que estiveram aqui, e a você que nos acompanhou até agora. Nós vamos ainda ter essa oração final, e eu quero ainda fazer um último pedido para que você compartilhe então o link desse culto, dessa transmissão, ao maior número possível de pessoas, para que outros também sejam impactados por essa palavra e por esse culto. Amém? Então, se eu posso contar com você, faça isso. Assim que terminar, compartilhe esse link. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa linda noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado, Senhor, pelas palavras liberadas, pelo ambiente de milagre e pelos milagres liberados nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós. Nós te louvamos, te agradecemos. Ó Deus, e agora que o Senhor nos despeça em paz, nos dê uma noite abençoada de sono, de repouso, de renovo. Pai, que essa palavra continue sendo multiplicada, continue, ó Deus, alcançando outros corações e mais pessoas consigam perceber os milagres desse tempo. Nós cremos que o Senhor está no governo e no controle. Nós assim oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce presença, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e seja sobre a sua casa, e sobre a sua casa permaneça hoje e sempre. Amém.